Oi, gente! O Tony Robbins, que é um coach que eu, gosto muito dele, ele escreveu o Desperte Seu Gigante Interior, né? Um livro maravilhoso. Ele diz o seguinte, que para a gente ser bem sucedido na vida, 80% é psicológico e 20% é ação. Quando eu vi isso lá no vídeo dele, eu pensei, nossa, 80% psicológico? O que ele quer dizer com isso, né, gente? Ele quer dizer que para a gente ser bem sucedido na vida, a gente precisa aprender, saber lidar com o nosso interno, com os nossos pensamentos e sentimentos, nosso psicológico. Né? O que é esse psicológico? É pensamento e sentimento. É o que está dentro da gente. Se a gente consegue trabalhar, lidar bem com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, nós vamos ter ações boas, comportamentos bons. Porque é tudo dentro, né? E esse psicológico nada mais é do que a nossa mente. Porque tudo passa pela mente, né? Os nossos sentimentos, as nossas sensações, passa pelo pensamento. Você pensa em algo, você sente alguma coisa, né, com referência àquele pensamento, ou uma memória, uma experiência que você viveu, ou algo que você está vendo. Então, o pensamento, ele te traz um sentimento, né? E a partir desse pensamento e sentimento, você vai agir. Você já ouviu pessoas que falam assim, em empresa principalmente, trabalhei muitos anos em RH, né? E a maioria das demissões, elas aconteciam não porque a pessoa não era boa tecnicamente, e sim pelo comportamental, pelo comportamento. O que é esse comportamento? É os 80% que o Tony Robbins fala, é o psicológico, a inteligência emocional, né? Como outros autores falam, acho que é o David Goleman, né? Que fala inteligência emocional. É isso, gente, 80% do sucesso, né? De ser bem sucedido na vida, ser um ser humano bem sucedido, é saber lidar com as nossas emoções, saber lidar com os nossos pensamentos, lidar, né, com a gente mesmo. E sabe, lá atrás, quando eu comecei, né, a trabalhar o desenvolvimento pessoal, porque eu trabalhava em RH, e depois eu entendi que a minha vontade maior é ajudar as pessoas no desenvolvimento pessoal, onde quer que elas estejam, né? Sejam donos de uma empresa, sejam dono de casa, seja um professor, um estudante, porque todos nós temos as nossas emoções, todos nós temos nossos pensamentos, e a gente precisa aprender e saber lidar com tudo isso internamente. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, eu entendi que na época eu precisava, né, trabalhar eu mesma, né? Porque eu tinha síndrome do pânico e crises muito fortes. E eu sabia que tinha alguma coisa, que eram coisas internas, que eu precisava trabalhar isso em mim. Porque eu ia nos médicos e minha família dizia que estava tudo bem, mas eu não conseguia entender. Por que eu não conseguia entender? Porque era esses 80% psicológico aí. Eu precisava trabalhar meus pensamentos, as minhas emoções. E aí, gente, eu descobri, ao longo do caminho, três coisas fundamentais que fizeram eu entender e lidar melhor com os meus pensamentos e sentimentos. Porque, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante que eu aprendi nesse caminho, né? Nós temos diariamente de 50 a 60 mil pensamentos diários. Imagina você controlar 50, 60 mil pensamentos. É uma loucura. E a maioria dos pensamentos, eles estão associados às emoções, né? Então, você pensa e sente. Já pensou você controlar tudo isso? Eu entendi que eu ia ficar maluca se eu tentasse controlar dessa forma. Então, eu comecei a entender um pouco como é que a mente funciona e como é que se formam os pensamentos, os sentimentos, essa programação mental. E aí eu comecei eu precisava montar um plano para lidar com as emoções, porque com pânico eu não me reconhecia, eu estava realmente fora do equilíbrio. Eu precisava voltar para o meu equilíbrio. O que eu fiz, gente? Eu descobri nessa trajetória que eu precisava criar um alicerce forte dentro de mim, uma base forte que me sustentasse. Que independente da situação que eu vivesse, se fosse um grande desafio, uma crise de pânico, ou sair da minha zona de conforto, eu ia precisar ter esses recursos internos para lidar com a situação. Porque a gente não controla fora, né? A gente só controla dentro. E aí eu descobri, gente, que eu até dei o nome carinhoso de 3 queridos grandes As. Que hoje são os que eu uso nas minhas sessões de coaching, na minha vida, e que me ajudaram a criar essa base forte.
Esses 3 queridos grandes As, você já deve ter ouvido falar, né? Mas eu criei um método para eles serem alinhados na minha vida, porque isso foi importante para mim. Né? O primeiro grande A e maravilhoso, querido, é a autorresponsabilidade. O segundo é autoconhecimento. E o terceiro é amor próprio. Eu aprendi ao longo do caminho, né, em vários livros eu lia, né, sobre isso, os cursos, né, que assim, que a maioria tratava assim esses assuntos em separado, né. E eu percebi no meu processo que quando eu trabalhava os 3 alinhados, eu conseguia realmente criar, eu ficava mais forte, tinha uma base mais forte dentro de mim, sabe? Então eu passei a trabalhar esses 3 grandes As juntos, alinhados. Autorresponsabilidade, assumindo, né, o meu poder interno, assumindo a responsabilidade pelos meus comportamentos, pelos meus pensamentos, sentimentos, afinal de contas estava tudo dentro de mim. Não era ninguém de fora que ia fazer isso por mim, né? Autoconhecimento, eu precisava entender que era Leonete, o que estava acontecendo comigo. Por que eu estava com o pânico, o que estava acontecendo, o que estava gerando tudo isso? Quem eu era, feliz, o que eu queria de verdade, o que era ser feliz para mim. E o terceiro, querido grande A, né? Amor próprio, autoestima. Porque eu precisava assumir a responsabilidade pela minha vida, me conhecer e me aceitar, me amar, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque é fácil a gente se amar quando tá bonita, quando tá tudo bem, quando tá não sei o quê. Mas e aí? Eu tinha muita dificuldade em me amar nas crises de pânico. Quando eu assustava minha família, meu marido, eu me culpava. Eu ficava dizendo, meu Deus, Leonete, como é que você não conseguiu lidar? É pânico, é psicológico, sabe? Eu ficava me culpando, me martirizando de assustar os outros. E eu comecei a entender que eu precisava me acolher, ser generosa comigo. E o amor próprio traz isso para nós. Trouxe isso para mim, a autoestima de aceitação, principalmente nos momentos mais difíceis. Isso foi tão importante, gente, para me fortalecer, para o meu crescimento como pessoa, que durante essa semana eu vou compartilhar com vocês, cada vídeo, né, um pouquinho de como eu fiz, né, nesses 3 grandes As. Então, durante a semana eu vou te falar um pouquinho de cada um deles, tá? E no vídeo de amanhã, eu quero te falar como é que eu assumi, como é que eu trabalhei, então, esse primeiro grande A, que é a autorresponsabilidade. Tá bom, gente? Continue me acompanhando, porque esses 3 grandes As, eles realmente nos ajudam a fortalecer, a criar uma base, um alicerce forte, para a gente lidar com as nossas emoções e trabalhar com esses 80% psicológico aí, para a gente ter ações mais assertivas, ações realmente fortes que vão nos levar para aquilo que a gente quer, que vão nos levar para a gente ser um ser humano bem-sucedido, independente da área, né, o que é que a gente queira trabalhar, ser um ser humano bem-sucedido. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!